O Rodrigo Pacheco simplesmente destruiu o Arthur Lira no Senado e de quebra ainda ajudou o Lula. Porque o Arthur Lira já estava derrotado porque teve que ser adiada a votação do PL sobre a interrupção gestacional. E aí o Pacheco, depois dessa derrota do Lira, veio a público e disse o seguinte: essa discussão no Senado vai passar por todas as comissões. E ele foi além. Discussão sobre as delações premiadas não vai ser feita na base da emoção, indicando que esse projeto para anistiar o Bolsonaro vai ter problemas no Senado. E ele ainda ajudou o Lula dizendo que a responsabilidade sobre a questão fiscal não é somente do governo federal. Lira foi massacrado, o Lula tem que trazer um presentinho pro Pacheco da volta da Itália. Mas o que você acha desse projeto de lei sobre a interrupção gestacional? O Arthur Lira foi derrotado e essa aliança do Lula e do Pacheco, Lula fez bem? Se você gosta das derrotas do Lira, deixa o like e se inscreva no canal. O Arthur Lira, ele tá usando esse PL da interrupção gestacional, que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que nós usamos aqui na plataforma, né? Ele tem usado isso como mote para conseguir votos para o Elmar Nascimento. E ele aprovou a discussão desse PL, ou a votação do PL em caráter de urgência, driblando as comissões. Só que a reação popular foi muito forte. Em São Paulo, por exemplo, houve uma manifestação espontânea na Avenida Paulista que deu muito mais gente do que a manifestação bolsonarista no domingo anterior, que foi um completo fiasco. E vendo toda a mobilização da população, vendo a mobilização da sociedade, o Arthur Lira ficou com medo de pautar o projeto e recuou esperando a poeirinha baixar. Foi o que o Arthur Lira disse. Ficou com medo de encarar a população igual na PEC das praias. E depois, quando tudo já estava consolidado a derrota do Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco concedeu uma entrevista e distribuiu cutucadas no Arthur Lira, duas cutucadas muito fortes. A primeira delas referente justamente ao PL da interrupção gestacional. Pacheco falou o seguinte: esse tipo de mudança, esse tipo de situação para a nossa sociedade, no Senado nunca passaria com o regime de urgência. Porque nós precisamos discutir isso com a sociedade. Já dando a primeira lapada no Arthur Lira. E agora os caras na Câmara querem aumentar a punição para aquele que comete violência, para não abaixar a criminalização de quem faz a interrupção gestacional. Uma palhaçada por parte da Câmara, por parte de Lira, por parte de Sóstenes Cavalcante, Marco Feliciano e todos esses integrantes aí dessa bancada que se torna uma bancada cada vez mais sinistra. Mas não foi só essa cutucada do Rodrigo Pacheco. Porque o Pacheco falou o seguinte: primeiro, interrupção gestacional não é urgência, uma discussão. E no Senado, a parte sobre as delações premiadas de presos, isso não pode ser discutido. Legislar, mudar legislação penal não pode ser feita na base da emoção. Então esse projeto também vai tramitar com muita calma, muita tranquilidade no Senado. Nós não vamos apressar isso. Ele deu com os dois pés no peito do Arthur Lira. No peito do Lira. Porque você sabe que o Arthur Lira tem dois interesses com esses dois projetos. Na verdade, um interesse só, né? Com esses dois projetos. Conseguir os votos bolsonaristas e os votos conservadores para a sucessão dele na Câmara dos Deputados, com o deputado Elmar Nascimento. Os poderes de Arthur Lira hoje dependem dessa sucessão. Lira foi traído em Alagoas pelo JHC, que é o prefeito de Maceió, junto com Rodrigo Cunha, que é o senador. Cunha é um nada. É um nada, é um nada, é um nada. Teve uma história trágica de vida por conta da mãe, a Ceci Cunha. Que, poxa, aquilo foi de fato uma coisa muito brutal e sinistra, né? Mas ele é um nada. Só que ele pode virar prefeito, porque ele vai ser vice do JHC e o JHC vai disputar o Senado. Disputando contra quem? Contra o Arthur Lira, porque hoje o Renan Calheiros está liderando as pesquisas. Então o Lira corre sérios riscos de não virar senador, caindo no vale do esquecimento da Câmara dos Deputados. Então ele precisa formar o Elmar Nascimento como seu sucessor para ser uma eminência parda. Para fazer isso, ele precisa garantir os votos dos bolsonaristas, por isso que ele já prometeu ao Bolsonaro que não vai haver nenhum tipo de empecilho para a anistia do ex-presidente na Câmara dos Deputados, garantir os 95 votos do PL, e ele precisa da bancada conservadora. Por isso que ele se bolsonarizou ao longo de 2024, para fazer esses acenos para ter os votos do Elmar Nascimento. Só que o Rodrigo Pacheco também tem os seus interesses particulares, e mesmo ele sendo do Senado, ele tem interesses na sucessão da Câmara dos Deputados. Porque o principal adversário do candidato do Arthur Lira é o Antônio Brito,
deputado baiano, que é o favorito de Lula, que pertence a qual partido? Ao PSD. PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco. Aí começa toda a sensação gostosa de acompanhar a política. Porque o Rodrigo Pacheco está interferindo diretamente na campanha do Antônio Brito. Porque também tem o Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, que é o dono do PSD. E ele está fazendo um corpo a corpo direto na Câmara dos Deputados para conseguir os votos para o Antônio Brito. E o Rodrigo Pacheco também quer fazer como seu sucessor o Davi Alcolumbre. Mas Davi Alcolumbre é do União Brasil, o mesmo partido do Elmar Nascimento. Sim, só que para o Davi Alcolumbre ser de novo presidente da Câmara, do Senado, ele vai precisar do apoio do PSD, que é o partido com a maior bancada na casa, e também do MDB, que é o partido do Renan Calheiros. Renan Calheiros, que não gosta do Arthur Lira, que é um adversário em Alagoas, e o PSD, que é o maior partido da casa. Então, para que o Davi Alcolumbre possa ser de novo presidente do Senado, há um joguinho para que seja costurado esse apoio ao Davi Alcolumbre, condicionando ao apoio ao Antônio Brito. Esse é o interesse do Rodrigo Pacheco, por isso que ele está esmirilhando o Arthur Lira. E essa aliança do Lula com o Rodrigo Pacheco isola o Arthur Lira no Congresso. E nesse momento, o que o Lira tem que demonstrar é força. É passar uma imagem que o governo está isolado e que o governo está fragilizado. Mas o que está acontecendo é o contrário, é que Lira está fragilizado. Por quê? Porque Lira ele conseguiu negociar sempre com o governo na faca no pescoço, com a faca no pescoço. Então ele demonstra poder, demonstra força. Então o que ele precisa transmitir? Que o seu sucessor, no caso seria o Elmar Nascimento, também teria a mesma força para negociar com o governo, garantindo assim os interesses dos deputados. Mas não é isso que está acontecendo, porque se nem Lira tem a força como ele gosta de propagar, o Elmar Nascimento, que não é o Arthur Lira, mesmo que Lira seja uma eminência parda, o Elmar não é o Arthur Lira, então ele reduz o poder de convencimento dele aos seus colegas parlamentares. Essa aliança de Lula e Pacheco reduz poderes de Arthur Lira porque o isola. Ah, mas por que o Lula fez uma aliança com o Pacheco? Primeiro que o Lula percebeu que o Arthur Lira era muito poderoso, então ele precisava contrapor os poderes do Arthur Lira. Como? No Senado, porque o Senado é menos conservador do que a Câmara dos Deputados. Então, com o apoio de Rodrigo Pacheco, Lula contrabalanceou os poderes. E o Lula, ele foi vitorioso em 2022 em Minas Gerais. Pacheco é de Minas Gerais. E Pacheco tem o interesse de disputar o governo de Minas, com o apoio do Lula. Então o Lula já garantiu e já falou: esse é o meu governador de Minas Gerais. E o Lula está negociando as dívidas dos estados através do Rodrigo Pacheco. Então tá tudo certo. O Pacheco lucra com isso. Ah, mas ele faz acenos conservadores. Claro que ele faz acenos conservadores. Faz parte disso, ele não é um petista. Ele precisa ampliar o escopo. Mas, ao se aliar ao Lula, o Lula consegue ter esses dividendos com o Pacheco, e o Pacheco também tem ali os seus próprios dividendos na sua trajetória política. Ah, ele quer sair da política, já falou isso, o Lula vai botá-lo como governador. Tá tudo muito ajustado. Tanto que o Pacheco saiu em defesa de Lula, porque começou todo um bafafá, um burburinho a respeito da discussão sobre a desoneração da folha de pagamento. Mandaram um projeto, o projeto voltou, a MP, e aí o Senado falou o seguinte: nós vamos arrumar uma solução para isso. Nós vamos dar 6 opções para o governo federal. Nós vamos ajudar o governo. Aí ele chamou o Efraim Filho, que é do União Brasil, e o Jacques Wagner. O Efraim Filho vai pensar na proposta, Jacques Wagner vai ser o relator, então ele está costurando. E outra, não é somente responsabilidade de Lula e do governo federal o ajuste fiscal. Isso tem que ser responsabilidade de todos os poderes, inclusive do legislativo. Foi o que o Pacheco falou. Então tá caindo uma responsabilidade em cima do Lula que o Pacheco falou: não é somente do governo, é de todos nós. Então foi uma defesa que o Pacheco fez ao Lula. Por isso que acho que o Lula, na hora que ele estiver voltando da Itália, não vai comprar presentinho vagabundo em free shop não, hein, Lula? Passa lá numa boa loja na Itália, compre um bom presente pro Pacheco, porque o cara merece. Em uma única entrevista, ele deu 2 lapadas ao Arthur Lira, assim, pá na cara do Arthur Lira, e o protegeu, saiu em defesa de Lula no momento de fragilidade, que o mercado estava todo em polvorosa com o Fernando Haddad. Estavam falando, existe crise na relação de Lira e de Pacheco. Lula, o Pacheco falou: não tem crise nenhuma. Não tem crise nenhuma. Ah, voltou porque tinha um problema e nós estamos discutindo isso há muito tempo. Normal. E mostra também como que o Arthur Lira errou. Porque o Lira, ele quis negociar com o Lula, mostrando força, mostrando pressão, e o Lula não gosta disso.
O Lula não gosta de imposição. O Lula cede, mas você tem que sentar com ele, conversar e negociar. É assim que ele funciona. Ele é um sindicalista, líder sindical, que gosta da conversa, que gosta de ouvir a proposta. Lira não percebeu isso. Lira achava que estava tratando com Lula como tratava com Bolsonaro. Se ele tivesse se juntado ao Lula como fez o Rodrigo Pacheco, ele estaria de boa, poderia ser senador. Por quê? Porque no próximo ano, 2026, são 2 vagas. Mas Lira tem desconfiança de Lula porque Lula tem relação com o Renan Calheiros. E nessa história toda, o Renan tá assim, ó. Você já viu a foto do Renan Calheiros? A foto que ele tá assim, ó. O Renan tava assim, passou o dia todo assim, ó. Certeza que deve até ter crescido aí uns cabelinhos na cabeça do Renan, sem ter sido com transplante capilar, hein? Mas no caso do Renan, um pouco mais antigo, ele fez implante capilar.